Bom, olá, eu sou Arthur Faioto Carneiro, atualmente eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Estadual de Maringá, e juntamente com o professor Leonardo Barbosa, que é o meu orientador, nós desenvolvemos o artigo Análise da Situação Hídrica do Eixo Metrópole Norte do Paraná, Metronor, a partir do efeito sprawl industrial ocorrido durante as décadas de 1970 e 1980. A título de conhecimento, a proposta do Metronor, da metrópole linear norte do Paraná, foi uma proposta de uma metrópole localizada entre as cidades de Londrina e Maringá, localizada, como já dito, no próprio título, na região norte do estado do Paraná. E o objetivo dessa concentração em torno das cidades de Londrina e Maringá era estabelecer uma construção ordenada e também integrada de uma metrópole. Esse plano ele envolvia fortalecer vários fatores que impulsionariam a expansão urbana e também industrial de maneira linear. Então, todas as cidades entre Londrina e Maringá fariam parte dessa metrópole norte do Paraná, Metronor. São 12 cidades e o objetivo era interligá-las através do sistema rodoferroviário, todos esses 12 municípios. Mais para frente vão ser detalhados mais sobre a Metronor. Então, o objetivo desse trabalho, dessa pesquisa, é analisar os efeitos da situação hídrica ocasionados pela expansão industrial no território eixo metrópole norte do Paraná, Metronor, durante as décadas de 1970 e 1980. Como objetivo de natureza específica, busca-se analisar a distribuição industrial no eixo Metronor e também verificar a capacidade hídrica frente à urbanização e à industrialização no eixo Metronor. A metodologia, o procedimento metodológico desenvolvido para este trabalho foi de revisão bibliográfica com aporte teórico, onde foram consultados livros, teses, dissertações, artigos de periódico, principalmente buscando correlacionar a relação da ocupação industrial com o processo de urbanização nos centros urbanos. Também foi feito um levantamento de dados no acervo do escritório do Metronor, no Laboratório de Documentos da Universidade Estadual de Londrina, em que alguns documentos foram selecionados e posteriormente escaneados para que, num segundo momento, pudessem ser averiguados com a extração de dados referentes ao fomento da industrialização e o impacto causado nos eixos hídricos. Então, o primeiro capítulo desse artigo trata do espraiamento industrial como processo de urbanização do Paraná. No final dos anos 60, o Paraná testemunhou transformações regionais significativas que acabaram resultando no expressivo êxodo rural. Dentre alguns fatores, por conta da exploração dos recursos naturais, desde os primeiros estágios da colonização, a exaustão de terras vazias devido às limitações de condições climáticas e também geográficas, também por conta das geadas que acabaram acontecendo nessa região norte do Paraná em 51 e também em 55, convergeram em fatores que alteraram as dinâmicas das relações de produto e de trabalho. Dentre essas dinâmicas estão a eliminação das plantações de café, a implementação do Estatuto do Trabalhador Rural em 63, que reestruturou as relações de trabalho no campo e liberou centenas e milhares de pessoas, de trabalhadores rurais, a extensa mecanização, ou seja, a modernização no campo, o aumento da produção de soja, a expansão de áreas de pastagem e também a implementação de trabalhadores temporários, que anteriormente colonos de fazendas de café ou até mesmo pequenos proprietários, que passaram a conviver com meeiros, arrendatários, dentre outros. Isso acabou levando o Paraná a registrar a mais alta taxa negativa de crescimento de população rural durante a década de 1970, sinalizando que a população estava migrando da zona rural para a zona urbana. Concomitantemente, o Estado acabou experimentando um notável aumento da atividade industrial, buscando superar o foco na agricultura e expandindo a sua produção de maneira significativa em âmbito nacional. Vale ressaltar que a produção paranaense dobrou a sua contribuição no panorama nacional entre 1970 e 1980. O crescimento industrial ele foi tão expressivo nos anos 70 que ele foi acompanhado pela modernização, como já dito, na agricultura. Isso era facilitado pela presença de infraestrutura econômica e também de mecanismos institucionais que estavam em processo de modernização e consolidação.
O segundo capítulo trata da industrialização como fator decisivo para a chegada da metrópole linear norte do Paraná, Metronor. Então, através de mudanças ocorridas neste período na paisagem regional, algumas cidades experimentaram um crescimento notável, superior à média de outras aglomerações urbanas da região. O eixo norte, ele configura-se como o segundo polo industrial mais significativo do estado nessa época. Ele já desponta, né, como o segundo polo industrial. E esse movimento crescente de ocupação industrial tinha como finalidade explorar esse vasto potencial que a região norte possuía. No entanto, para impulsionar essa ocupação, era essencial que fossem conduzidas de maneira a não comprometer os recursos hídricos dessa região, porque já havia uma preocupação com relação ao sistema hídrico. A preocupação com a poluição dos recursos hídricos, eles eram causados principalmente pela industrialização, e a industrialização era um dos fatores mais importantes para esse espraiamento industrial da região, pois as cidades, elas localizavam-se sobre o principal divisor de águas desse eixo, que acabava refletindo no abastecimento de água para as cidades. Então, já sabendo que as cidades estavam aí localizadas sobre o espigão, havia esse medo, né, essa preocupação com relação à poluição dos recursos hídricos. O terceiro capítulo já é uma análise, né, dos dados industriais com relação em contrapartida dos recursos hídricos. Então, um documento que foi analisado, chamado Meio Ambiente e Saneamento, ele destaca que o ordenamento industrial é dividido em 4 subsistemas, a partir de características industriais e também dos desequilíbrios interregionais semelhantes. Então, a gente pode ver nesse mapa desse eixo, né, dessa proposta linear da metrópole Metronor, que os municípios eles foram subdivididos em 4 subsistemas por características industriais e também a partir dos desequilíbrios interregionais sendo semelhantes. Então, no subsistema 1, nós temos aí as cidades de Londrina, Cambé e Biporã, formando o subsistema 1. Subsistema 2, com os municípios de Rolândia e Arapongas. Subsistema 3, Apucarana, Jandaia do Sul e Cambirra. Subsistema 4, Maringá, Paysandu, Marialva e Mandaguari. As bacias hidrográficas, como a gente pode observar também no mapa, que abastecem os eixos, são o Tibagi, o Pirapó, o Ivaí e o Paranapanema. Os núcleos urbanos estão sempre localizados nos divisores de águas, evidenciando os recursos hídricos disponíveis, sejam mínimos ou deficitários, sendo isso consequência do resultado do plano de colonização, como já dito, da Companhia Melhoramento Norte do Paraná, CMNP, que adotou os espigões como eixo central da rede de cidades e também do transporte rodoferroviário, como já dito anteriormente. Então, o título 3.1, denominado Poluição por Gêneros Industriais, destaca que a SUREMA, a Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, na época acompanhou e fiscalizou as indústrias que possuíam grande potencial poluidor no eixo. E aí eles identificaram, né, que as empresas elas estavam distribuídas com os seguintes gêneros. São eles papel e papelão, couro, peles e produtos similares, química, têxtil e produtos alimentares e bebidas. Então, conforme observado no quadro 1, foi desenvolvido para análise desse trabalho uma análise comparativa em que foram descritos o ramo de produção industrial, a quantidade de indústrias desse gênero ao longo do espigão e a quantidade de descarte de poluidores em quilo por DBO por dia. Em alguns casos, algumas observações também foram descritas. Então, vamos pegar como exemplo couro, peles e produtos similares. Esse é um recorte. Esse quadro ele é um pouco maior, então, só para apresentação, eu trouxe esse recorte. Então, a gente tem aqui, como exemplo, couro, peles e produtos similares. São 8 empresas distribuídas ao longo do eixo, e elas poluem o equivalente a 2.133 kg de DBO por dia, o que representa 8,58% do total de poluentes que são descartados. E a observação é que do total dos
curtumes cadastrados, 5 são de médio porte e 3 são de pequeno porte. Observou-se, como análise, a partir desse quadro comparativo, que 50% desses gêneros, 50% lançavam mais de 100 kg de DBO por dia, e 9 eram responsáveis pelo lançamento acima de 1.000 kg de DBO por dia. Os 30% da carga poluidora industrial restante estavam vinculados por um grupo grande e relevante de pequenas indústrias que, apesar de estarem enquadradas nos gêneros industriais potencialmente poluidoras, unitariamente não eram tão representativas. Uma observação de destaque é que dentro dessas cadastradas, algumas empresas elas apresentavam um sistema de tratamento de efluentes implantados em funcionamento, mas eram poucas, bem poucas. A grande maioria não possuíam esse tratamento de efluentes. O segundo quadro desenvolvido, está no tópico 3.2, distribuição de carga poluidoras por municípios, tem como objetivo de refinar ainda mais essa análise, e foi desenvolvido, a seguir, como a gente pode ver na imagem, no quadro 2, um segundo quadro comparativo ilustrando a carga poluidora por município, que fica mais fácil de contextualizar, descrevendo os gêneros industriais e as suas respectivas quantidades, por fim, algumas observações. Apresentando aí, então, a gente pode observar que os dois principais municípios, né, com maior carga poluidora são Londrina e também Maringá. E aí em Londrina, como exemplo, a gente tem uma empresa de couros, peles e produtos similares, 4 empresas têxteis, 8 empresas de produtos alimentares e 4 empresas que trabalham com bebidas. A carga poluidora é quase 13 mil quilogramas de DBO por dia, são 17 empresas. Em Maringá são 9 empresas, com uma carga poluidora aí de quase 8 mil quilogramas de DBO por dia. Analisando, a gente pode perceber que ambas as cidades ultrapassam o recomendado, que não poderia ultrapassar 5.500 quilogramas de DBO por dia. Então, Londrina e Maringá são os dois municípios que ultrapassam essa carga considerável para a época de 5.500. Como conclusão, a gente pode observar que, ademais, foi observado, através dos quadros comparativos 1 e 2, um forte potencial poluidor de indústrias, principalmente as indústrias de gêneros alimentícios, que representam 63,95%, quase 64% de toda a carga poluidora, estando elas distribuídas justamente nas duas maiores cidades do eixo, Londrina e Maringá, contribuindo para que ambas as cidades apresentem cargas de efluentes superiores ao recomendado, que era 5.500, como já foi analisado no slide anterior. Estando Londrina com 12, quase 13 mil, e Maringá com quase 8 mil quilogramas de DBO por dia. Nesse sentido, a pesquisa observou, através de descrições dos próprios documentos analisados, a necessidade de complementação de mais informações para uma análise mais aprofundada. Esses dados, eles são essenciais e também indispensáveis para uma verificação com mais detalhamentos. O que não se pode negar é que a expansão industrial na área de estudo ela foi notavelmente importante, o que tornou vital a implementação imediata de estratégias para supervisionar e manter a qualidade dos recursos hídricos, com o objetivo de aprimorar as estratégias operacionais das indústrias. É isso, eu agradeço. Qualquer observação, qualquer dúvida, pode ser deixada nos comentários. Muito obrigado.